dia, matineiros! Que delícia! Primeira quarta-feira do ano de 2022. Eu sou Tatiana Freitas e ao som de Eta James, eu queria te desejar uma manhã gostosa. Chama os bichos tudo, chama os bichos tudo. Manda avisar que o Matina tá no ar oficialmente depois da vinheta. Ó, olha o som. Oh, música gostosa. Me espera que a vinheta é rápida. Yo quiero pasar, pues o som não está animado. O que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tua. Epa! Oba, oba, oba. Nossa. For you. Eita, mano! Ei, mas me diz aí, uma música dessa, numa varanda, numa serra e uma taçazinha de água. Quer dizer, achou que eu ia falar o quê? 8 horas da manhã? Quero café! Ou então de manhã cedo com uma caneca de café, olhando pro tempo, chuvinha. Sim. Diz tu, você me levanta essa rede, mas nunca, Chico Brito. Ali mesmo eu fico só me embraçoiando assim com os pés, ó, pra pegar o movimento tudo balançar da rede. Adoro música dessa época, eu acho muito gostoso. Olha, Matina tá no ar, eu tô lentinha, acabei de acordar, você também. Então eu vou tentar não gritar tanto, tá bom? No seu pé do ouvido, mas às vezes eu vou gritar. Então eu quero pedir desculpa antes de eu gritar, tá bom? Vem, porque esta semana, mais precisamente ontem, dia 4 de janeiro, foi comemorado o Dia Mundial do Braille. Braille é um sistema de escrita utilizado para garantir que pessoas cegas ou com baixa visão possam ler. Esse sistema surgiu no século XIX, lá na França, e foi criado por um jovem estudante chamado Louis Braille. É Braille. Sobe um pouquinho, vai devagarzinho, Arlen, pra mim, pra eu ler devagarzinho. Atualmente é padrão no mundo, sendo utilizado por milhões de pessoas com difusões visuais. E diante dessas informações, que não são profundas, né? Não se aprofundam tanto quanto merece o tema, o Matina já separou para você um VT animado, isso mesmo, uma animação, um desenhozinho que explica um pouco mais da trajetória de Louis Braille.
Capitão de la Serre? Sim, senhor. Preciso de um código para me comunicar com a minha tropa mesmo sem luz. Desse jeito que não dá. Preciso de uma escrita noturna sem lápis e sem tinta. E neste sistema, uma letra ou um conjunto de letras é representado por 2 colunas de pontos. Cada coluna possui de 1 a 6 pontos em relevo para possibilitar a leitura através do tato. Bem bacana esse sistema, mas de la Serre, tenho algumas sugestões para isso ficar ainda melhor para a gente. Tenho certeza que você tem sugestões, mas sinceramente não me interessam. Não tenho que melhorar nisso, garoto. E, portanto, neste padrão de escrita, pode-se ler da esquerda para a direita, com uma ou ambas as mãos. Cada célula permite 63 combinações de pontos e pode-se designar combinações de pontos para todas as letras e para a pontuação da maioria dos alfabetos. Interessante, né, gente? Leve, dá pra você entender bastante. E depois dessa animação, vamos assistir uma cena, né, de um longa que foi baseado em fatos reais. Ai, mamãe, mamãe, socorro, mamãe, socorro, mamãe, me ajuda aqui, eu preciso de você. Mamãe, me socorre! Mamãe? Também tô te ouvindo, mamãe. Você tá bem aí? É, eu tô bem aqui. Tá chorando por quê, mãe? Porque eu tô feliz. Lindo, né? Pesado, realista. O que eu peço pra você é que não seja capacitista. Tem brincadeiras que a gente tira, ou que tirávamos, que são hoje, principalmente na era da informação. Quero que vocês saibam que elas são inadmissíveis. Tipo, quando alguém não te vê, e aí, tu tá cego, não me viu? Um tipo de comentário capacitista.
tá surdo? Tu é doido? Vamos botar o nosso cerebelo para funcionar de uma forma que não ofenda ninguém, porque existem pessoas cegas, existem pessoas surdas e existem pessoas não padrões da mente, tá bom? Então, vamos aprender também a brincar e a nos expressarmos de uma forma em que tenhamos uma coletividade mais tranquila, menos densa e mais respeitosa. Vem comigo que eu sou Tatiana Freitas. Onde tem que parar. Não é bom pra variar, pra voltar, pra poder seguir. Ei, amanheceu, meu filho, acorda! É de manhã, quarta-feira, matina, eu, você, Chico Brito ali atrás das câmeras, Chico Brito. Tá com saudade do Chico Brito, né? Chico Brito, essa semana aqui que entra, vai fazer uma mensagem bem bonita, né, Chico Brito, pra gente? O povo matar a saudade do nosso Chico Brito. Sai daí não, que é o som de Fábio Gato. Galanteador Júnior, a gente volta já. Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. Ó, vou dizer uma coisa. Estamos de volta, obrigado por ter vindo comigo. Eu tava analisando essa letra aqui e eu cheguei a uma conclusão que não dá pra analisar. Ninguém entende nada, mas é ótima. Eu gosto demais. Fotografias recortadas em jornais de folhas. A miúde. Eu tenho pra mim que a miúde é miúdo, de pequeno, né? Num pano de guardar confete. Eu vou te jogar num pano de guardar confete. Tá tudo bem, a melodia é ótima, a sua voz é linda e eu vou continuar achando essa música uma poesia. Eu adoro que as pessoas fechem o olho aqui, ó. Mas se você parar pra assim, o que é que essa música significa? Eu não conheço um ser que diga é assim, assim, assim. Tudo é especulação. O que não é especulação é esse bloco, agora ficando séria, porque você está no bloco informativo do Matina. Vem, que 2022 chegou, isso é fato, né? E quando começa o ano, vem também aquelas preocupações com as dívidas, de acordo com dados da CNC, que é a Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Aqui no Brasil existem cerca de 12 milhões de famílias endividadas. O fim de ano traz com ele alguns gastos extras como IPVA, IPTU e material escolar. Por isso, os pedidos de empréstimos de pessoas com restrições subiram em 65% no final deste ano. São cerca de 12 milhões de famílias endividadas no Brasil atualmente. O número é do último levantamento realizado pela Confederação Nacional do Comércio, Bens, Serviços e Turismo. Mal o ano de 2022 começou e o cidadão tem já que se preocupar com novas despesas adicionais de início de ano, como o IPVA, o IPTU, aqueles que têm filhos, material escolar, matrícula dos filhos, os profissionais liberais que precisam pagar os seus conselhos de classe. Então, é uma quantidade adicional de despesas a mais no início do ano. Para não cair em dívidas, a organização é um dos passos para não começar o ano de 2022 no negativo. Então, o cidadão deve se organizar, se planejar, fazer bem o seu orçamento, pegar aquele dinheirinho que sobrou aí no final do ano, do 13º, e se organizar para as despesas extras do início de 2022.
fazendo um bom orçamento, observando onde pode e onde deve gastar, para que não entre num processo de endividamento. Marciana Azanira não se preparou para as dívidas do começo do ano. Ela precisa comprar o material escolar do seu filho. Sim, acho que tá caro, né? Mas eu não estou preparada ainda não. Ainda estou resolvendo ainda, né? Porque tá muito caro e tem que pesquisar o preço, né? Para sair mais em conta. E segundo medidas sanitaristas, alguns locais, como academias, por exemplo, irão cobrar o certificado de vacinação completo com as 2 doses e a dose de reforço. A partir do dia 3 de janeiro, academias, hotéis, pousadas e estabelecimentos do gênero passarão a cobrar o passaporte da vacina contra a Covid-19. Será obrigatório ter complementado o esquema vacinal com 2 doses ou dose de reforço para entrar nos locais. O CREF5, juntamente com outros órgãos representativos, como o Sindifit, a CEPT, né, tem desde o dia 20, quando foi abordado pelo governo do estado, na proposta de que a gente passasse a exigir, a gente tem feito aí um trabalho de conscientização e acompanhamento, né, para que a gente possa estar exigindo a partir de hoje o passaporte da vacinação, que é uma medida de proteção à saúde da população. Segundo a presidente do Conselho Regional de Educação Física, CREF5, além da solicitação do passaporte nas academias, é necessário que todos aqueles que frequentam o ambiente estejam cumprindo com as medidas sanitárias. E a gente sabe que não é só a vacinação, né, que é uma medida protetiva. Então, alertar aí para que a gente continue usando os EPIs, então máscara, mantendo o distanciamento social, utilizando álcool gel na higienização das máquinas, assim que utilizar, né, para que a gente possa aí estamos protegendo uns aos outros aí. Para o supervisor técnico Eleonai Costa, a solicitação do passaporte é uma garantia a mais de prevenção da doença dentro da academia. Isso prova ainda mais a importância, né, da utilização dos protocolos e vai mostrar cada vez mais para os nossos clientes que esse aqui é um ambiente seguro, que ele pode vir, pode frequentar com toda a sua família sem ter o maior medo de contração de alguma doença ou desse vírus novo aí que a gente está vendo constantemente, né? Essa é a primeira semana da Vera Lúcia nessa academia. Ela se sentiu segura em saber que todos os clientes e funcionários estão vacinados contra a Covid-19. Com certeza, eu me sinto segura, inclusive, né? Sabendo que todos que estão aqui estão vacinados, eu também, e isso é muito importante para mim. A máscara é super importante, né? Usamos até os nossos pertences, né? Então isso também é super importante. Eu acho que traz segurança para todo mundo, né? E lógico, me sinto bem à vontade em poder treinar aqui na academia. Olha, eu quero ficar séria no bloco informativo. Aí o Elano coloca essa música que eu adoro. Eu já volto para ler, viu? Eita, mano! Olha. Pois eu preciso do seu olhar. Eu grito seu nome chorando, mas você não ouve. Vem me ajudar. Ô, Júnior! É bom demais! Não, agora respira, que ainda tem uma notícia para dar para vocês. E uma medida provisória publicada na semana passada institui o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, plataforma digital que pretende unificar os registros dos mais de 10 mil cartórios no país. A medida provisória, entre outros pontos, estabelece que os serviços vão ter que ser oferecidos pela internet até 31 de janeiro de 2023. O cronograma de implementação vai ser estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, CNJ. De acordo com o governo, os serviços devem ser prestados por meio de um sistema unificado, o Sistema Eletrônico dos Registros Públicos, criado também pela medida provisória. Atualmente, para registrar uma criança, é necessário levar os documentos dos pais e do hospital a um cartório de registro de pessoas naturais. Com a mudança, os responsáveis, os pais, vão poder fazer o registro
pela internet. Além da certidão de nascimento, os serviços que também vão poder ser feitos online são registros de imóveis, certidão de casamento, consultas unificadas nas bases de documentos de todos os cartórios por meio de dados como CPF, CNPJ ou matrícula de imóveis. A novidade também favorece o pagamento das taxas, ou seja, a pessoa vai poder usar meios eletrônicos para pagar os valores cobrados na emissão dos registros e, além disso, todas as taxas vão poder ser pagas de uma vez em guia única. É estabelecido ainda que o sistema vai ser desenvolvido e custeado sem recursos públicos pelos próprios cartórios que vão continuar funcionando normalmente e prestando serviços de forma presencial. Por se tratar de uma medida provisória, o ato do governo já tem força de lei, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional em até 120 dias para se tornar uma legislação definitiva. O prazo vai ser contado quando o Poder Legislativo retomar os trabalhos. Que me deixou sem nada dizer, levo a vida pensando onde está. Sabe quem tá cantando? Os Folhas. Acertei, mano? Não. Errei? Como é o nome? É o The Fevers, cara. Quase bati na trave. É porque eu escutava, eu tinha um CD que era os dois. Vai. Vem me ajudar, sem seu carinho. Tem uma música deles também, que no próximo bloco eu queria te colocar, que é aquela Ô candidato, leva o país sem destino, vida é como um peregrino. A gente volta já, sai daí não. Azul, 1000 estrelas a brilhar, e eu sozinho. Olha, eu cresci, Chico Brito. Meu pai ouvindo essas músicas. Então eu gosto. Essa aí. Eu gosto. Olha, o Chico Brito é cruel. Chico Brito, eu não vou falar isso porque você vai pegar ruim pra mim, Chico Brito. Eu não vou comentar. Ô, candidato. Leva o país sem destino, peregrino. Eu sei que você tá cantando aí em casa, eu tô ouvindo aqui. Ixi, isso aí com uma dose de Coca-Cola e um salgadinho, uma coxinha bem quentinha. Chega o óleo 10. Bem crocantezinha, bem crocantezinha. Ei, agora tu complicou pra mim, porque eu sei essa música tudinha. Eu amo chegar do meu pai, gente. Eita, mano! Vou tentar concentrar. Vem, gente. Ó, estamos passando por várias epidemias e toda semana aparece uma mutação e as pessoas continuam morrendo. Mas você sabia, né, que essa... Fala, meus caras, só Você sabia que essa não é a primeira epidemia da história? Você sabia que essa não é a primeira epidemia que acomete a humanidade? Então, para você, meu afeto matineiro, minha companhia de todas as manhãs, está no ar o momento pontual da história mundial. No ano 541, em Constantinopla, a maior cidade do mundo da época, começam a surgir casos de uma doença misteriosa. Aos poucos, com um grande fluxo de navios mercantes e a presença de pessoas de todo o mundo, o número de casos aumenta e as pessoas doentes começam a morrer. Meses depois, na primavera do ano seguinte, a cidade de Constantinopla chega ao número de 5.000 mortes por dia.
Dali em diante, até o ano de 750, essa doença misteriosa se espalharia por várias partes do mundo, matando mais de 30 milhões de pessoas. Como você pode ver, doenças que se espalham rapidamente pelo mundo não são exclusivas de 2020. Quantas pandemias você acha que já aconteceram no mundo? No vídeo de hoje, eu vou te contar quais foram as 5 maiores pandemias dos últimos 2000 anos em número de mortes. Ou melhor, quais foram as 4 maiores? Porque uma delas ainda está acontecendo. E pasme, não é a Covid. Doenças infecciosas, que são aquelas que uma pessoa pode transmitir para outra, sempre existiram ao longo da história da humanidade. O problema é que elas estão ficando cada vez mais frequentes. E isso não é porque as doenças estão sendo criadas em laboratório, como alguns espalhadores de fake news estão falando por aí. E sim, porque nossas condições de vida atuais facilitam e muito a transmissão dessas doenças. Isso porque para que um vírus possa se espalhar, tem que ter interação humana, que não era comum milhares de anos atrás, quando o ser humano ainda vivia em pequenas populações de caçadores-coletores espalhados pelo mundo. Depois de um tempo, com o surgimento de cidades e as pessoas vivendo mais próximas uma das outras, pandemias começaram a ser mais comuns. Até chegar nos dias de hoje, em que com o mundo globalizado, um vírus consegue se espalhar por todos os continentes da Terra em menos de 3 meses e mudar a nossa vida completamente. Mas bora lá falar das 5 maiores pandemias dos últimos 2000 anos em ordem cronológica. Praga de Justiniano. A Praga de Justiniano teve esse nome porque aconteceu no Império Bizantino durante o reinado do imperador Justiniano I, que teve a doença e sobreviveu. Essa é justamente a pandemia que eu comecei o vídeo te contando. Ela foi causada pela bactéria Yersinia pestis, que é transmitida pela picada de pulgas, piolhos ou pela mordida de ratos infectados. A falta de higiene, de saneamento e o grande fluxo de pessoas de todo o mundo pela cidade de Constantinopla, maior metrópole do planeta da época, intensificou o espalhamento dessa bactéria, que matou mais de 30 milhões de pessoas entre os anos 541 e 750. Isso representou mais de 10% da população mundial da época. Imagina só hoje em dia, 10% da população seriam mais de 700 milhões de pessoas. Mas a Yersinia pestis não causou só a praga de Justiniano não. Anos depois, ela causou também uma outra pandemia que você provavelmente já ouviu falar, que é a peste negra, a segunda pandemia desse vídeo. A peste negra, ou peste bubônica, foi definitivamente a maior e pior pandemia da história. Ela matou mais ou menos 75 milhões de pessoas entre 1343 e 1353. Isso mesmo, 75 milhões de pessoas mortas em 10 anos. É muita gente morrendo de uma mesma doença em tão pouco tempo. 40% da população da Europa morreu por causa da peste negra, o que gerou uma grande crise econômica durante os anos da peste. Depois que as bactérias infectam as pessoas, os linfonodos, principalmente os da axila e do pescoço, eles ficam inchados e escurecem. Foi essa característica bem específica de escurecer os linfonodos que fez com que essa doença fosse chamada de peste negra. A maioria das pessoas infectadas morriam em até 7 dias depois dos primeiros sintomas, porque naquela época não tinha ainda nenhum antibiótico, que é o remédio que mata a bactéria. Aliás, o primeiro antibiótico só foi descoberto em 1928, muito tempo depois. Olha essa imagem, você já deve ter visto ela por aí, né? São os médicos da peste, pessoas que eram contratadas pelos governos para não só tratar os doentes, mas também contabilizar o número de mortos e avisar sobre os focos da doença. Eles tinham essa máscara comprida porque na época acreditava que a peste era transmitida por maus ares, então esses médicos usavam essa máscara de bico com essências cheirosas na ponta para se protegerem da doença. Um tanto quanto curioso, né? Ah, e foi nessa época que surgiu o termo quarentena, que eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso. Navios que chegavam de viagens ficavam ancorados nos portos durante 40 dias para garantir que se alguém ali tivesse infectado, a doença se manifestaria nesse tempo e não ia se espalhar. Vários outros surtos de peste bubônica aconteceram nos séculos seguintes, chegando a matar mais algumas dezenas de milhões de pessoas ao longo da história. A peste bubônica, na verdade, nunca desapareceu. A gente continua convivendo com ela, só que agora a gente tem controle, a gente tem saneamento e limpeza urbana, que fez os casos diminuírem, e a gente tem antibiótico para tratar. Ainda bem que a gente aprendeu com essas e outras pandemias da importância do saneamento básico para evitar doenças, né? Depois de alguns anos de peste negra, a gente tem no ano de 1520 a pandemia de varíola. A varíola é causada por um vírus que é transmitido pelo ar e pelo contato entre as pessoas e que causa manchas avermelhadas e bolhas por todo o corpo. Já tem relatos de surto de varíola antes de 1520, mas a partir dessa data, a pandemia foi tão séria que 90% da população que vivia nas Américas
foi morta depois da chegada dos europeus, que trouxeram o vírus para cá, destruindo impérios inteiros, como o Império Azteca. Como os americanos não tinham imunidade natural contra esse tipo de vírus, eles foram dizimados. A pandemia continuou durante muitos anos, matando 30% dos infectados e deixando sequelas graves nos sobreviventes. Até que no final do século XVIII, um médico conseguiu criar uma vacina da varíola, que foi inclusive a primeira vacina da humanidade. E essa história eu também já contei em um vídeo aqui no canal. Foi graças à vacina e a muito esforço ao redor do mundo que a varíola, depois de matar 56 milhões de pessoas, foi erradicada em 1979. Uma grande vitória da vacinação em massa. E a próxima pandemia que eu vou falar aconteceu em 1918, pouco mais de 100 anos atrás, e é a gripe espanhola. A gripe espanhola foi causada pelo vírus H1N1, que matou pelo menos 40 milhões de pessoas em 2 anos. Olha essas fotos aí que estão aparecendo na tela, são das pessoas durante a gripe espanhola. Percebeu a semelhança com os dias de hoje? E apesar de levar esse nome, ela não surgiu na Espanha. Em 1918, em plena Primeira Guerra Mundial, a Espanha foi um dos poucos países a se manterem neutros na guerra. Então por lá, os jornalistas tinham liberdade de noticiar o que estava acontecendo no mundo, enquanto que outros países ignoravam a pandemia nas notícias. Como só a Espanha noticiava a doença, as pessoas do mundo que liam os jornais espanhóis presumiram que o vírus tinha surgido lá. Mas até hoje não se sabe a origem do vírus. E olha só, naquela época também tinha fake news sobre a pandemia, porque falavam que ela era causada por um remédio produzido na Alemanha e fake news sobre prevenção, que alguns falavam que comer chocolate 3 vezes por dia prevenia as pessoas de pegarem o vírus da gripe. Se fosse isso, estava fácil, né? Para você ver que negacionismo científico não é nada novo. Mas no final das contas, com bastante esforço coletivo, a gente aprendeu várias lições com a gripe espanhola. E entre elas, a de que a melhor saída para uma pandemia é o investimento em saúde pública. Ações governamentais como fechamento de comércios e acesso de doentes ao sistema de saúde gratuito é o que poupou vidas durante a gripe espanhola. Além disso, é claro, a divulgação de informações corretas sobre o uso de máscaras, evitar ambientes fechados e manter distanciamento social foi fundamental para evitar ainda mais mortes. E essa divulgação que a gente faz aqui no Olá Ciência. Se você gosta do nosso conteúdo e acredita que a melhor forma da gente sair dessa é com informação de qualidade, eu quero te convidar para se tornar um membro desse canal, clicando no Seja Membro aí embaixo. E agora vamos para a 5ª pandemia que eu vou falar hoje, que é uma das maiores da história da humanidade em número de mortes, que é uma que está acontecendo, e não é Covid, é a AIDS. A AIDS é uma doença causada pelo vírus da imunodeficiência humana, o HIV, que é transmitida através da relação sexual desprotegida em acidentes com agulhas e objetos cortantes infectados, na transfusão de sangue contaminado ou de mãe para filho durante a gestação e a amamentação. E ela já matou mais de 25 milhões de pessoas no mundo desde 1981. É a 5ª maior pandemia da história em número de mortes. E essa pandemia tem ensinado muitas coisas pra gente. O uso da camisinha para proteger de infecções sexualmente transmissíveis, o fim da prática de reutilizar seringas e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde do Brasil são alguns exemplos de aprendizados da pandemia de AIDS. E o Brasil é reconhecido mundialmente como exemplo no combate ao HIV. O SUS presta um trabalho importantíssimo de prevenção e tratamento das pessoas infectadas. Quando a gente conhece a história do HIV no Brasil, dá orgulho de ser brasileiro, viu? Eita, que a humanidade tem passado por coisas bem pesadas, né? E quem sobreviveu para contar a história sabe disso, né? Foram inúmeras coisas. E quem assistiu também o Matina de ontem sabe que infelizmente estamos expostos a mais uma variante, e dessa vez bem perigosa, que é chamada de flurona, que é a mutação da junção da nova influenza com o corona. Meus amores, mais do que nunca precisamos nos vacinar. E por falar em vacina, você aí de casa sabe o que sobre a história da vacina aqui no nosso país? Então, para fortalecer esse tema, né, que é seríssimo, separamos mais um VT explicadinho para você poder explorar. Considerada um dos maiores avanços da ciência, a vacina é responsável por evitar a cada ano entre 4 e 5 milhões de mortes, segundo a Organização Mundial da Saúde. Assim como a história da imunização em geral, a história da imunização no Brasil está atrelada à criação da vacina contra a varíola em 1796 por Edward Jenner.
O Marquês de Barbacena trouxe a vacina, com a técnica criada por Jenner, de Portugal para o Brasil, em 1804, colocando ela em prática na Bahia. A vacina da varíola era obrigatória para crianças desde 1837 e para adultos desde 1846. Mas a lei só começou a ser cumprida de verdade em 1904, por influência do médico sanitarista e pioneiro da infectologia Oswaldo Cruz. A obrigatoriedade da vacina não foi bem recebida pela população, dando origem à revolta da vacina no Rio de Janeiro, a capital do país na época. Em menos de 2 semanas, houve 30 mortos e 110 feridos, além de 945 pessoas presas e 461 deportadas. A situação mudou em 1908, quando o Rio foi atingido por um violento surto de varíola. E o medo da doença foi maior do que o receio contra a vacina. Hoje, a vacinação no Brasil é realizada por meio do Programa Nacional de Imunizações, criado em 1973, e é considerada referência mundial há décadas. Um dos maiores programas de vacinação do mundo, o PNI é responsável pela distribuição de vacinas para toda a população, por meio do Sistema Único de Saúde. O Instituto Butantan é o maior fornecedor de vacinas ao PNI, fornecendo 65% de todas as vacinas disponibilizadas ao SUS por meio do programa. Em 2020, foram 91,4 milhões de vacinas. E em 2021, a previsão são 180 milhões. Lembre-se, a vacinação é a melhor forma de erradicar doenças e conter a propagação de micro-organismos nocivos à saúde. Quem se vacina diminui as chances de contrair a enfermidade e ainda protege seus amigos e familiares. Gente, interessante, né? A história da vacina, a história das pandemias mundiais. E olha, se você quer rever, daqui a algumas horas esse programa estará no YouTube, assim como toda a programação da TV União, que sempre vai para o YouTube. Você pode seguir aqui no Rede União TV e se ligar que horas que começa na sua televisão. Caso você queira assistir pelo YouTube em momento real ou depois rever alguma coisa que você perdeu, vai lá no YouTube também, que todos os nossos programas estão no YouTube, que é para você não ficar com saudade. E por falar em saudade, sabe quem que vem pro próximo bloco? Ele que toda quarta-feira vem me perturbar, mas eu adoro, não sei o que é isso. Ele vem discordar de mim, ele vem implicar, mas ele é inteligente, ele traz a notícia dos esportes, ele é cheio de fã, viu? Eu vou te contar, o dia que ele tá aqui é o dia que o pessoal mais fica... Ai, o Thiago, não sei o que, o Thiago... Tu acha uma porra dessa? Pra não sair daí não, que depois do intervalo tem Thiago. Estamos de volta. E agora, pela música, pra cima, você já sabe quem já tá sentado aqui do meu lado, se coçando pra falar das coisas dos esportes. Ele, que agora, daqui a pouco vai viajar, pessoa viajada, é um jornalista aplicado, dedicado. Hoje foi fazer uma cobertura na praia, tá aqui com os pés cheios de areia até o joelho. Mas é isso. Ossos do ofício. Bom dia, seu Thiago. Bom dia, tudo bem? Tudo ótimo. Que babação é essa? Eu que te babei agora. Que é isso? Eu te dei boa vida. Olha, Thiago, eu tento. Que é isso? Eu tento não acabar com a tua raça aqui, que mas isso? não tento não... A gente vai brigar aqui até dizer chega, até acabar o programa. Mas Diz só na paz, só na paz. Como é que foi teu Réveillon? Foi tranquilo, graças a Deus. Passei com amigos, foi massa. Quando deu meia-noite, liguei, mandei mensagem pra minha mãe, meu pai. Foi interessante. Tá no meio do mundo, era? No meio do mundo, mas sempre com segurança. Estourado. Tamo por aí, né? Tamo por aí. Só convidar. Thiago, deixa eu te perguntar uma coisa que tem muita gente que quer saber de casa. O quê? Tu é solteiro, Thiago? Que próximo bloco eu falo. Escondendo ouro.
Quer dizer que Natal encheu o bucho. Não, Natal eu passei doente, passei em casa. Oh, Em casa. Foi, Peguei a adoeceu a gripe. emissora todinho, Thiago. Eu Que é paciente isso? zero. Não foi isso. Eu passei pra ninguém, vocês que pegaram. Pra mim, você passou pra mim, seu queixudo. No Eu nem dia tive de- contato com você, Aqui, ó. estávamos distantes, como é que eu passei pra você a doença? Não, mentira, eu passei pra ninguém não. Eu me cuidei. Eu vou anotar mais uma raiva. Mais um ódio que tu me fez aqui pra 2022. Que é isso? Ó, se bem que eu... Deixa o que ano passado... Eu pulei as ondas Diz. e eu disse que esse ano eu não ia mais fazer raiva pra tu, mas eu tô pensando em reconsiderar. Não, deixa o que ficou para ano passado, vamos ver o Tá outro, né? assustado que tá devendo? Não, susto agora aí. Tomou ó. um susto. Ó. Isso aí é porque você ficou tenso na hora que eu lhe perguntei se você era solteiro. Vamos deixar pro próximo bloco. Tá certo. Então, Tá certo. você trouxe com certeza aí muita coisa pra gente pra esses dois blocos. Com certeza. Posso chamar a vinheta? Pode chamar a vinheta. Você deve Tá chamar no a ar, vinheta. Momento Esporte. Bora, Thiago. Bota pra fora aí. O que é que você trouxe? Vamos começar com Copa do Mundo, isso mesmo. Vai começar esse ano de Copa do Mundo, mas tem algo diferente nessa Copa do Mundo, né? Acostumado a ser a Copa do Mundo do meio do ano, né? Mas esse ano vai ser só no final do ano. Por quê? Vai começar no dia 21 de novembro a 18 de dezembro, né? Sempre é no meio do ano, mas devido que vai ser no Catar e é muito quente devido a altas temperaturas no meio do ano, a FIFA mudou a data, agora vai ser somente no final do ano. É bom que vai emendar a Copa do Mundo, vai emendar Natal e Réveillon, né? Várias festas, quem sabe o Brasil possa ser ex-campeão, né? E a gente comemora a Copa do Mundo, Natal e Réveillon tudo junto esse ano, né? É verdade. Esperamos que que a Copa do Mundo possa ser um campeonato bem disputado e que o Brasil consiga vencer mais uma Copa que tá há um tempinho que não vence, né? A última foi em 2002, né? Infelizmente, a Copa do Mundo... Quantos anos já? 18 anos mais ou menos. 22 anos. 20 anos. Não. 20 anos. A gente tá em 2022. É verdade. Isso. Aí, eu sou um jornalista, mas sei de matemática também, viu? Ó, Que bom, faz a cadeira básica, né, meu filho? Realmente tem um tempinho. Tem um tempinho. E o que mais me dá medinho, porque a gente tem um ego muito grande com a nossa seleção, Isso. o fato de sermos a seleção com o maior número de Copas da história. Isso, foi a única seleção que participou de todas as Copas do Mundo. E temos 5 Copas, porém tem a Itália que está no nosso pé, faz tempo com 4. O que tu acha? Eu acho que não vai ser o ano da Itália. Não vai ser o penta dele? Não vai ser o penta, vai ser o ex do Brasil. O Tite foi considerado um dos melhores treinadores do mundo, né? Na última... E a Alemanha? Na Alemanha também não. Eu quero pegar a França na final pra gente descontar de 1998. Eu não quero nem a Alemanha, não. Eu quero a França. Brasil e França. Ou Brasil e Espanha. 7-1, não te Esquece interessa, 7-1. Ficou pra trás, ficou pra trás. Não ficou nada pra trás. Eu não vou me sossegar quando a gente der uma coça neles. Nunca vai ter um 7-1 pro Brasil em cima da Alemanha, infelizmente. Não falar nunca, porque o nunca é uma palavra muito forte, mas dificilmente isso vai acontecer. Eu não quero saber, tio. Eu quero 7-1. Eu quero 7-1, te vira, vamos começar a apostar. É difícil isso acontecer novamente, mas pode acontecer, mas muito difícil. Mas Ia ser uma lavada de alma, né, não? Mas não vai acontecer não, contra a Alemanha não, é muito difícil. Quem sabe um dia, né? Eu acho que eu vou estar nem vivo pra contar essa história, mas eu acho muito difícil. Quero pegar a França na final. Você é pessimista mesmo. É porque é um placar, foi muito elástico, eu acho que foi uma curva, né, que aconteceu, tipo, na história do futebol no Brasil, e que o Brasil levou de 7-1. Para isso repetir a favor do Brasil em cima da Alemanha, eu acho muito difícil acontecer. Possa ser com outra seleção, mas com a Alemanha não. Não me recordo. Jogamos contra a Alemanha depois desse episódio? Não lembro também. Eu acho que jogou nas Olimpíadas, se eu não me engano. Não lembro. Mas tenho certeza que não foi de 7-1 que a gente venceu. Se jogou. Verdade. Vamos agora pro futebol cearense? Bora. Vamos sair. Vai começar o futebol cearense. Graças a Deus vai começar o futebol aqui no estado do Ceará, né? Já estava com saudade. O primeiro jogo vai ser sábado agora, dia 8. Ia ser no domingo a estreia do Campeonato Cearense, mas vai ser sábado. Calcaia contra Pacajus. Aí também vai ter Iguatu contra Ferroviário. Tem esse aqui que eu esqueci o nome, contra Atlético Cearense, da Lagoa Redonda. E tem Icasa contra o Crato, né? Aí você me pergunta, cadê os times Fortaleza e Ceará que não estão aí, né? Fortaleza e Ceará só vão disputar as quartas de finais da primeira fase. Por quê? Justo. Porque vão disputar a Copa do Nordeste. Então, para não ter choque de calendário, esses times vão só para as quartas de finais da primeira fase. Aí não tem Fortaleza nem Ceará nesse momento, mas o futebol cearense já
entrou em campo, né, terça-feira agora na Copinha, o Fortaleza jogou, o Ceará também vai jogar, mas futebol cearense com o time cearense já volta agora nesse sábado. Já estou com saudade já de ver um futebolzinho do futebol cearense. Bom, é sempre futebol bom. cearense, né, Thiago? Disputa. Dessas disputas aí, vamos opinar? O que é que tu acha? Calcaia e Pacajus, Calcaia vence. E Casa e... Não, Iguatu e Ferroviário. Lá o segundo, né? Ferroviário tem mais chance de vencer. Esse que eu esqueci que time é esse, mas vou procurar saber. Contra o Atlético Cearense, o Atlético Cearense é favorito, né? E Icasa contra Crato. O Icasa agora tá voltando pro futebol, pra Série A do Campeonato da Cearense, né? Então o Icasa vem forte aí. Então acho que Icasa, Atlético Cearense, Ferroviário e Calcaia possam vencer essa primeira rodada do Campeonato Tu acha Cearense. que vai chegar um dia em que esses todos aí estarão no Brasileirão? Ou pelo menos uma boa parte, ou vai ser tipo 7-1, tu não vai viver pra ver? Não, isso pode acontecer. Fortaleza e Ceará estão na Série A hoje, né? Tem grande força. O Ferroviário, que quase conseguiu uma vez chegar na Série A, na Série B, né, do Campeonato Brasileiro. O Atlético Cearense está surgindo como uma força aqui na nossa capital. E o Icasa. O Icasa já teve chance de conseguir chegar à Série A, mas foi roubado, né? Tô falando que foi roubado, mas porque as histórias falam isso, né? Que o Icasa foi roubado, existe até uma disputa contra a CBF, alguns pontos e tal, que isso ia dar acesso ao Icasa para a Série A, mas infelizmente isso não aconteceu. Existe uma briga entre a CBF e o Icasa, e talvez o jogo agora na Copa do Brasil, que o Icasa vai participar, talvez não vai receber dinheiro desses jogos, né? Então o Icasa talvez vai boicotar a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil, né? Porque existe uma briga com o Icasa e a CBF devido essa competição que aconteceu, a Série B um tempo atrás, que dizem que o Icasa foi roubado, né? Então, tem chance do Icasa. Sim. Eu não lembro muito bem do jogo, mas eu tava assistindo, se o Icasa vencesse, se eu não me engano, conseguia subir para a Série B do ano seguinte, para a Série A do ano seguinte. Não lembro qual o jogo, porque faz tempo isso, mas acredito que foi roubado sim, pelos lances lá que eu lembro. Então, acredito que o Icasa, Atlético Cearense e Ferroviário pode estar pintando aí um dia chegar à Série A. Mas precisa de muito trabalho, precisa de muita dedicação para um dia chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Difícil mas em casa, Fortaleza e Ceará já chegou, estão se mantendo, né? Que chegar é fácil às vezes, mas se manter acaba... Não é tão fácil assim, né? E hoje, pra ti, quem são as estrelas aí, tanto do Ferroviário como do Icasa? O do Icasa eu não sei te falar muito bem, porque eu não tenho acompanhado o time do Icasa, mas do Ferroviário é o Edson Carius, né, que passou pelo Fortaleza, agora assinou novamente contrato com o Ferroviário, então o do Ferroviário eu posso dizer que é o Edson Carius, que é um atleta que foi destaque por muito tempo no futebol cearense, se apagou ano passado, mas quem sabe esse ano ele possa estar voltando aí brilhar dentro do Campeonato Cearense. Existe essa de um jogador levar o time nas costas? Sim. A gente pode dizer do Ronaldinho Gaúcho na Copa do Mundo, podemos dizer do Ronaldo também, que levou o time nas costas. Tem muitos jogadores que conseguem levar o time nas costas, mas não é só ele, né? Existe um trabalho em equipe, eu acho um pouco de presunção falar. Podemos dizer do Romário. O Romário era o jogador que, tipo, ele estava na área e quando precisava ia lá fazer o gol. E tipo, o gol, o importante não é você jogar bem, é fazer o gol. Quem faz o gol leva. Mas pra fazer o gol não dá pra jogar bem, isso mesmo. Mas o mérito acaba sendo o jogador que faz o gol. Pode Às ser o vezes Romário. O cara arma e normalmente quem arma o gol é o meio-campista, lateral, né? Volante. E quem leva o mérito é quem faz o gol, o atacante. O atacante. Ou quem traz a vitória quando a vitória é importante dentro, quando é aquela vitória tipo, bem muito esperada pelo time, né? No final de campeonato, como aconteceu com o Palmeiras agora, né? O Davidson acabou um jogador que foi muito criticado quando voltou pro Palmeiras e no final de tudo conseguiu fazer o gol da Libertadores, né? Então ele foi muito criticado, mas conseguiu fazer o gol e leva a história. Podemos dizer que se lembrar dessa final que aconteceu Flamengo e Palmeiras, vão lembrar dele que fez o gol do título, né? Então, ele acabou levando o time nas costas na prorrogação. Eu acho que tem que repensar esse negócio de levar o time nas costas. Porque o nome já tá dizendo, time. Porque é aquele atacante que você sabe que tá lá na frente para fazer o gol, né? E acaba decidindo uma partida. Às vezes o jogo tá 0-0. Podemos dizer também a final da Copa do Campeonato Cearense de 2015, onde o Fortaleza tava perdendo aos 43 minutos, 45 mais ou menos, não lembro mais.
contra o Ceará, e o Cassiano foi lá e fez o gol aos 47. Quem levou o time nas costas foi o Cassiano. Hoje, você lembra daquela final, você lembra de quem? De Cassiano, entendeu? Acaba ficando na história. Ele não jogou o jogo todo, entrou pra jogar um tempinho e acabou fazendo o título, o gol do título. Então podemos dizer que ele levou o time nas costas, porque foi um gol aos 47 que ninguém esperava mais e o Fortaleza foi campeão. É bem isso, entendeu? Mas o mérito não é só dele, é de todo o time que estava lá, que participaram daquele lance, que participaram do jogo completo, né? Então o mérito é de todos, mas quem leva o troféu é aquele que faz o gol, que traz o título. Tu já foi para muitos jogos, Thiago? Já. Quero que tu me Eu já diga... fui aqui pro jogo do Calcaia, Iguatu, Ferroviário. Não, esses também? Ah, bocado. Quando o PV podia entrar no PV, vivia lá. Era jogo de bila. Que é isso, que é isso. Sempre trabalhei desde 2007, pagava meu ingresso, tava lá. Que é isso. Deixa eu te perguntar, qual foi o jogo mais marcante na tua vida? Eu fui pro jogo do Fortaleza contra o Ceará, mas pra mim foi contra o Macaé. Fortaleza e Macaé. Porque o Fortaleza era o time favorito a subir a Série B e não conseguiu. Aquele mosaico fica na minha memória ainda, onde a torcida do Fortaleza fez um mosaico grande, bonito, chamou a atenção do Brasil, todo mundo, mas no final o Fortaleza perdeu o jogo, se não me engano perdeu, empatou, não lembro, mas não conseguiu a vaga. Não conseguiu subir, então aquele jogo foi marcante pra mim. E o primeiro jogo que eu fui também, que foi marcante, primeira vez que eu entrei no Castelão, foi Paysandu e o Ceará. Paysandu? Paysandu e Ceará. Legal. Foi em 2007, se eu não me engano. Foi 2007. Ou foi Paysandu ou foi Atlético Mineiro, não lembro agora. Mas foi um jogo marcante, que foi a primeira vez que eu fui ao estádio. Escondido da minha mãe, mas eu fui ao estádio. Olha, como é o nome da tua mãe? Francisca. Olha, dona Francisca. Tá aqui, ó. E tô entregando. Pode puxar a orelha. Em 2007, a primeira vez que eu fui ao estádio, foi um jogo marcante. Eu ainda me lembro. Se eu não me engano, foi o Atlético Mineiro ou foi Paysandu. Não lembro qual foi. O Ceará pegou um desses dois. Não lembro, mas eu lembro que foi esse jogo. Porque foi a primeira vez que fui pro estádio. Ah, interessante. Thiago, faz o seguinte, vamos conversar mais no próximo bloco? Vamos. O que você acha? Vamos. Se você quer ainda saber o que tá rolando nos esportes e quer me ver desconstruindo o Thiago, que mentiu pra mãe em 2007, fica com a gente que a gente volta já. Estamos de volta, seu Thiago, Eu não menti, eu fui pro estádio sem ela saber, só isso. Omitiu, né? Ela não perguntou até hoje. Agora ela tá sabendo. Agora tá sabendo. Agora ela tá sabendo. Thiago, continua falando pra gente aí. Vou falar de um cearense que conseguiu medalha de ouro no esqui, isso mesmo. O cearense conseguiu agora medalha de ouro no esqui. Sério? Isso, lá nos Estados Unidos. E essa medalha pode garantir a ele uma vaga nas Olimpíadas de Inverno, que vai acontecer em 2020 agora. No dia 2020? 4, isso, 4. De qual mundo? Oi, como 2022. 22, isso, 2022. Desse mundo aqui mesmo, entendeu? No dia 4 de fevereiro, então, o nome dele é Michel Macedo. Rico, porque pra fazer um esporte desse tem que ser rico. Muito rico, né? Eu queria só a luva dele pra me leiloar depois. Eu queria só joelho bom. Porque eu olhei aqui, eu olhei pra ele, eu fiquei, homem do joelho bom, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ele conseguiu medalha de ouro nas Olimpíadas de esqui nos Estados Unidos. Ele é o líder do ranking no brasileiro, no ranking aqui no Brasil, e pode estar conseguindo uma vaga. Essa medalha de ouro foi mundial? Mundial, isso. E ele pode estar conseguindo uma vaga agora nas Olimpíadas, caso ninguém ultrapasse ele no ranking, para disputar os Jogos de Inverno em Pequim, né, na China, né? Então, vamos esperar o que vai acontecer, né? Os Jogos de Inverno acontecem dia 4 de fevereiro. Uau, que bacana. Eu queria ter só essa luva dele aí pra me leiloar, dar um dinheirinho, viu? Bom. O cara, Menina, pra fazer um esporte Amei desse. essa foto. Como é o nome dele? Michel Macedo. Michel Macedo. Parabéns, Michel Macedo. Medalha de ouro no esqui. E é um cearense. Uma salva de palmas para os nossos atletas. Que bacana, de verdade, Thiago. E aí, continue. Muito massa, tô feliz. A próxima notícia é sobre Floresta, isso mesmo. Floresta que agora é time cearense, né, que vai disputar algumas competições. Essa é a sede. A sede dele, lá no Henrique Jorge. O time agora tá participando de uma bolha
para a preparação do time para disputar alguns campeonatos. Começa a bolha. Os jogadores estão isolados, começou segunda-feira agora, para não pegar Covid e também nessa gripe. Os atletas vão ficar 10 dias isolados da sociedade, né, podemos dizer assim, para se preparar para as competições desse ano, né? São 28 atletas e comissão técnica, entre outras pessoas. O motivo é, infelizmente, que essa variante está chegando aqui no Brasil, né, Ômicron, e também o vírus da influenza, né, o novo vírus, né? Então, tipo assim, foi uma medida que o time... A florona, né, que é a junção dos dois, Isso. da nova influência e da corona. Então, o time já fez isso ano passado, deu muito certo, agora se chama bolha, onde ele fica isolado, para disputar os jogos, para ir com segurança, né, para realmente não ver se tem nenhum atleta deles que também estão doentes e possa passar para os outros também, né? Uma medida bacana onde previne essa doença. Tá certíssimo. Eu acho que, infelizmente, Thiago, esse surto de gripe, ele nos revelou que as pessoas não estão se cuidando. Porque se estivéssemos em distanciamento social, se estivéssemos de máscara o tempo suficiente, não teríamos pego essa gripe. Eu acho que as pessoas deixaram de se cuidar, né? Depois que chegou a vacina. De uma forma pesada. Isso. Chegou a primeira vacina, a segunda vacina. As pessoas não estão muito preocupadas, mas necessário está tomar a vacina, a primeira dose, a segunda e a de reforço. E também usar máscara, álcool em gel, que é necessário para a gente combater essa doença. Se a gente não fizer a nossa parte, essa doença nunca vai acabar. A gente vai viver um eterno vírus atrás de vírus, variante atrás de variante, e nunca vamos passar por isso, né? Que todo mundo quer passar por isso. Tivemos agora um momento de relaxamento, né? Mas que esse relaxamento seja com segurança e que as pessoas não possam fazer o que estão fazendo, né? Ir para festas sem máscara, não tá indo para ambientes sem máscara, sem álcool em gel. Então é necessário fazer isso para se a gente acaba com essa variante, né? Acaba com essa doença, né? É o que mais a gente espera. É assustador. Eu lembro quando começou ali no começo, começou em 2019, mas chegou aqui no Brasil de uma forma mais pesada em 2020. Depois do carnaval. Não, já estava. Já estava, depois do carnaval foi o grande surto e a proibição de sair de casa. Isso. Mas antes do carnaval já estava aqui em Fortaleza, inclusive. Só que não era algo divulgado ainda. Não era divulgado. Óbvio, a galera querendo faturar, não ia deixar de fazer o carnaval. Preferiu o quê? Matar um arrumo de gente. Isso. Então, eu lembro que eu olhava assim para as estatísticas que elas diziam que Rock in Rio, Lollapalooza, tudo nada disso ia acontecer. E que talvez o mundo voltaria a normalizar em 2022. E eu falava, meu Deus, 2022, a gente acabou de entrar em 2020, ou seja, quase 3 anos, dependendo do mês. E a gente chegou em 2022, estavam voltando ao normal, mas o negócio voltou aos avessos agora de novo. Mas é isso. Agora passaporte para entrar em academia aqui no Ceará, passaporte não só academia, eu sou cantora, canto na noite, você sabe, para que as pessoas possam frequentar alguns lugares, restaurantes, eles exigem. E eu acho isso o mínimo. Com certeza. Mínimo. E tem gente que dá piti, tem gente que não dá, gente, não dá mais para vacilar, porque a gripe me pegou o Thiago também, pegou o Thiago primeiro, inclusive ele que passou para mim. Feio, né? A gripe pega na gente, a gente tá se recuperando. Mas tem gente que pega e não se recupera. E as pessoas com mais idade, né, infelizmente mais... Não só mais, a gente sabe que hoje não tem mais isso. Isso. Foi-se o tempo em que as pessoas mais velhas... Não. Quem não conhece ninguém que tenha perdido alguém com 25, 23, 17 anos, morreu gente com 17 anos. Uma colega minha faleceu de gripe, não da variante da Covid, sim, da gripe mesmo. Ela pegou gripe e ficou doente e morreu. Da gripe, entendeu? Que é forte. As pessoas brincam, mas realmente é forte, pode estar e vai matar. Tá matando, infelizmente. Tá matando. Infelizmente. E vai continuar. Eu acredito que em 2022 eu quero estar errada. Essa é uma aposta que eu quero muito perder. Mas eu acredito que agora em 2022 nós passaremos por maus bocados, pesados, porque as pessoas não estão se educando. E quando eu falo as pessoas, eu falo por mim também, porque tem uma hora que me dá um desespero com aquela máscara. Mas eu não entro em nenhum lugar sem máscara. Nenhum lugar que seja, eu não entro. E eu fico, nossa, eu tô para levar uns tapas na cara. Quando eu tô dentro do supermercado ou de algum lugar que eu vejo alguém sem máscara, eu fico assim, ó. Aí a pessoa fica com... Qualquer hora eu levo uns tapas. Uns tapas, mas cada um tem que se educar, né? Infelizmente a gente não pode educar o próximo, porque às vezes vai falar pro próximo, o próximo achar ruim e acaba gerando uma confusão pior ainda, né? Então a pessoa tem que ter consciência do que tá fazendo, né? Que não é só ela, tá prejudicando outras pessoas também. Não, mas esse consenso do outro é tão patético.
Mas infelizmente, Pra algumas infelizmente, se pessoas. for falar, use a máscara, por favor, você pode agir de uma forma que não gostar e acabar gerando uma confusão maior, entendeu? Infelizmente, a sociedade hoje é assim, então acho que cada um tem que fazer a sua parte, né? Não precisa ninguém falar, você precisa fazer isso, você sabe que tem que fazer, entendeu? Eu acho basicamente isso. Gente, tenham consciência, como diria nosso maravilhoso, saudosíssimo Renato Manfredini, mais conhecido como Renato Russo, disciplina é liberdade. Então, se você tem a liberdade de ir e vir, tenha disciplina. É o mínimo que se espera de alguém que queira conviver em sociedade. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, Thiago, e ele falou, eu acho um absurdo exigirem a minha vacina para eu frequentar os lugares. Não foi para isso. Para eu ficar na minha casa. Aí eu disse, não, para ficar na sua casa você pode ficar de qualquer jeito. Agora acredito eu que você... Acredito, estou chutando aqui. Que você não tem em casa um criador de bicho, de hortaliça, você não tem todos os medicamentos, você não tem todas as compras, você não tem um depósito de suplementos, de alimentos que vão lhe suprir por um determinado tempo, indeterminado tempo. Indeterminado, quem sabe até quando. Então você vai precisar ir para a sociedade para ir atrás desses suprimentos, dessas coisas para sobreviver. Indo atrás, indo no mercado, indo numa farmácia, indo num açougue, sei lá, você precisa comparecer com a sua cidadania. Isso. Tá protegido para proteger os outros também, né? Aí ele ficou meio quebrado assim, mas... Não, aí ok. Mas me proibir de circular, eu digo, não, você não vai ser proibido de circular, você só vai ser proibido de entrar sem o passaporte em shopping, em farmácia, em supermercado, em restaurante. Aí eu fico lhe perguntando, o que é que vai sobrar para você andar? Onde é que você vai? Dentro de casa mesmo, só. É dentro de casa. Não dá, gente, não tem... Pra que essa implicância? É porque eu não gosto que mande em mim. Anarquista sem causa. Então tem que viver sozinho mesmo no meio do mato e viver com o meio da natureza, da chuva dá. Não é não, Thiago? Basicamente isso mesmo, né? A pessoa tem que ter consenso, como eu falei, consenso, né? Tem que ter, não é só a vida dela, é a vida do próximo também que tá em jogo, né? Então tem que tomar a vacina, a primeira dose, a segunda dose, já tomei as duas, quero tomar a terceira, o que vier eu vou tomar, porque eu sei que eu vou me proteger as pessoas que estão próximas a mim, que ela vai proteger outras pessoas também. Então, tipo assim, a proteção de um acaba gerando uma ninhada, né, praticamente. Verdade. E, Thiago, me conte, você tem mais esporte pra gente? Tem, sim. Agora falar sobre o Fortaleza. Tá um burburinho na internet, né? Será? Porque Marcelo Boeck e Oswaldo terminaram seus contratos com Fortaleza. Se encerrou dia 31 de dezembro e até o momento não foram renovados, né? A internet, uma parcela dos torcedores quer muito Marcelo Boeck no Fortaleza para este ano, né, para jogar Libertadores da América, um cara que foi importante desde a Série C, chegou em 2017 Marcelo Boeck. Alguns torcedores não querem ele porque acham que ele falha muito, mas se for botar na balança entre as falhas e os acertos, Marcelo Boeck tem muito mérito onde ele está, mas infelizmente está sem contrato renovado até agora, não tem definição para onde ele vai. E o Oswaldo também. O Oswaldo é um cara que chegou no Fortaleza, foi revelado pelo Fortaleza, saiu do Fortaleza, passou pelo Ceará, São Paulo, Sport e retornou uma peça importante que não teve muito aproveitamento ano passado com o Vojvoda, mas nos últimos 3 jogos que ele jogou, saiu bem. Tá com quantos anos? 34 anos o Oswaldo. É? Isso, 34 Achei que ele anos. tinha mais, ele joga há muito tempo, né, pelos times cearenses. Chegou em seleção brasileira também. Então, 2 jogadores que estão sem contrato nesse momento, mas a torcida está aclamando, está pedindo que para renovar com eles, apesar que o Fortaleza já contratou outro goleiro, que foi o do Atlético Goianiense, o Fernando Miguel, se não me engano o nome dele, mas a torcida quer o Boeck pela história que o Boeck tem com Fortaleza, né? Chegou na Série C em 2017, conseguiu o título, Série B, Campeonato Nordeste, Cearense. Ajudou muito. Ajudou bastante. Eu né? acho que isso é mais que um reconhecimento ao goleiro, ao Oswaldo também, por conseguir uma vaga na Libertadores da América. Então, a definição deles dois vai ser só quando o Vojvoda voltar de férias. O time se apresenta agora na segunda-feira, na próxima segunda. Todo o time para jogar os campeonatos, né? Campeonato Cearense, Copa Nordeste, entre outros. Então vai ser definido qual vai ser o destino deles dois, né? Eu, como torcedor do futebol cearense, eu queria ver muito Marcelo Boeck pelo mérito, pela história de vida que ele tem, o Oswaldo também, no Fortaleza. Mas quem vai decidir não vai ser eu, vai ser o Vojvoda. Então, Vojvoda, deixa os caras aqui, pelo amor de Deus. Tenho uma polêmica. Qual? Você só pode escolher um dos dois. Marcelo Boeck. Nem pensou. Nem pensei. Respeito muito a história do Oswaldo, mas eu acho que Marcelo Boeck
pela história, não vou vitimizar o cara, mas pela história que ele passou na Chapecoense, infelizmente não estava naquele voo, conseguiu voltar para o futebol, nascer para o futebol no Fortaleza, saiu de uma Série C, foi para uma Série B, conseguiu vaga para Campeonato Cearense, Sul-Americana, Libertadores da América, então é um cara que merece muito reconhecimento, é um ídolo do futebol cearense, futebol do Fortaleza, com todo respeito ao Oswaldo, mas entre os dois eu escolheria o Marcelo Boeck. Então é isso, é muito afeto. Falando em afeto, a gente tem hoje uma imagem de afeto, não de afeto, tem? isso. Ele mandou dizer que é a foto de um velho, mas com todo respeito. Eita, Dudu! Qual time é o Botafogo? Botafogo. Ele é botafoguense. Gente, pra quem não sabe... Ele não é do Rio de Janeiro, mas é cearense e torce pro Botafogo. Olha, é uma das gente, paixões dele, que é legal. Botafogo e Corinthians, né? Thiago, que massa. Olha, pra quem não sabe, esse é o senhor do Thiago, é o pai do Thiago. Meu pai. Que legal. Um dos caras mais importantes da minha vida, meu pai, que me incentivou bastante a eu seguir meus sonhos, como eu falei uma vez aqui. Um cara que me incentiva bastante e me dá bastante apoio, né? Então tem muito o que agradecer a ele. Torcedor do Botafogo. Apesar que eu torço pro Palmeiras, que torce Corinthians, né? Mesmo assim ele gosta de mim. Mesmo assim ele me ama, não Me é só ama. porque eu sou filho dele, não. Mas quando tem o Corinthians na Libertadores, eu torço pro Corinthians também, porque eu quero ver a alegria dele. Com ele. Diz... Só que na versão mais clara, né? Que massa, cara. Gatão, torcedor do Botafogo. Todo no potinho, né? Assim, todo como é o nome dele, Thiago? Pedro Gomes. Seu Pedro, um cheiro pro senhor grande. Olha, queria lhe pedir desculpa, às vezes eu faço raiva pro seu filho aqui, mas é só brincadeira. Não, e ele gosta de você. Ele gosta de mim? Ele assiste, ele gosta de você. Meu Pedro gosta de mim. Um beijo, como não tá muito, pra ela ficar com Francisca Maria. Dona Francisca, um beijo pra senhora também, viu? Mande beijo pros seus pais, Thiago. Aqui. A dois. Um beijo pro meu pai e pra minha mãe. Muito obrigado por todo o apoio. Estamos por aí. E é com essa foto lindona aqui desse torcedor especial que nós vamos encerrar o Matina de hoje. Até quarta, né? Até quarta da semana que vem, né? Vamos aí trazer resultado de copinha, tem muito futebol rolando aí, né? Fortaleza já entrou em campo, Ceará também, então semana que vem tem muita copinha. Muito obrigada, nosso jornalista Thiago Gomes, sem H. A gente volta amanhã no mesmo horário. Fiquem agora com o Top Mais. Eu tô passando.